Em minha cabeça, eu sou melhor tecnicamente do que o Preguiça, só cometi um erro tático que me custou a luta. Palavras do Gordon Ryan, então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Todo mundo está acompanhando o pessoal que gosta mesmo de jiu-jitsu, quer saber das novidades, se inscreve aí no canal da Rafa, eu sou muito fã, tô sempre assistindo e acompanhando. Dia 7 de agosto, nós teremos Gordon Ryan contra Felipe Preguiça no Who's No. 1, onde vai ser transmitido pela Flow Grappling e, como combinado, estamos traduzindo todas as entrevistas aqui. Já traduzimos a do Felipe Preguiça, a do Danaher. Se você não assistiu esses dois vídeos, vou deixar no final como sugestão. E está faltando somente traduzir as entrevistas do Gordon Ryan, que é exatamente no vídeo de hoje que falaremos sobre isso. Em uma entrevista há um tempo atrás para a Flow, o Gordon explicou a primeira vez que ele ouviu falar no Preguiça, que inclusive foi até negligência dele, porque ele pegou a preta só em 2016 e até então ele nem estudava, nem sabia quem eram os melhores do esporte, ele nem conhecia os atletas, somente quando ia lutar contra eles, que aí ele estudava esses. Só depois que ele pegou a sua faixa preta, que então começou a conhecer e estudar os atletas, porque pensou, vai ter que enfrentar eles um dia, né? E olha que o Preguiça tinha pego prata na DCC 2015, fazendo final contra o Rodolfo Vieira, e mesmo assim o Gordon Ryan nunca tinha ouvido falar nele. E aí o Gordon venceu o IBI 6, começou a fazer o Trash Talk, e o Mo, que é o organizador da DCC, não gostava do Gordon. Falava que ele era um garoto, não gostava dele e queria que alguém o vencesse. O Gordon assinou um contrato de uma luta contra o Kino Cornelius, sem limite de tempo, apenas finalização, no gi, e o Mo ofereceu não sei quanto de dinheiro extra pro Kina vencer o Gordon. Porque ele não gostava do Gordon de jeito nenhum. Só que o Gordon venceu o Kina e o Mo ficou muito puto. E falou que precisava achar alguém pra vencer esse menino. Então ele ficou entre o Preguiça e o Bochecha. Só que como o Bochecha tinha mais vitórias, tinha mais nome, então ficou como segundo pra lutar contra o Gordon. Então por isso que primeiro foi o Felipe Preguiça. Então o Mo queria criar essa escada pra alguém vencer o Gordon porque ele não gostava do Gordon Ryan. O Gordon então aceitou essa luta contra o Preguiça, não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar, foi procurar estudar o jogo do Preg e viu que ele era bom. Então era pra ser sem limite de tempo, apenas finalização essa luta. O Preguiça havia assinado o contrato, aí depois voltou atrás falando que queria que fosse 1 hora de duração, nas regras do IBI com overtime. O Gordon aceitou e faltando uma semana antes do evento, o Preguiça queria mudar para 30 minutos de luta. O Gordon aceitou, falou que era pra ser 1 hora de luta mesmo nas regras do IBI. Então, em 45 minutos de luta, o Preg pegou as suas costas e finalizou no Mata-Leão. O Mike então perguntou para o Gordon que quando ele foi procurar pelo Preguiça, viu que ele era bom, viu as suas lutas, viu as suas coisas, o que mais o impressionou? Ele disse que apenas credenciais, porque o Preg pegou prata na DCC em 2015, algo que o Gordon nunca nem tinha lutado, nunca tinha se classificado para isso. E o Preg tinha um nível de jiu-jitsu melhor do que todos os outros atletas naquela época. Ele era muito bom em pegar as costas e pegava as costas da maioria dos caras. Então Gordon assistiu algumas lutas dele, viu que ele pegava bem as costas, tinha muitas vitórias. E que isso seria uma luta interessante, um desafio bem difícil pra ele. Então essa foi a primeira impressão que ele teve do Felipe Preguiça. A luta então aconteceu no estúdio 540 e o Gordon disse que estava muito confiante pra essa luta. Só que uma semana antes ele ficou doente, até ligou para o Mo pedindo para adiar a luta. Ele não queria que a luta deixasse de acontecer, só adiasse. Mas acabou que ele foi, lutou e acabou sendo finalizado pelo Felipe Preguiça. Disse que teve mais tentativas de finalização, mais variações, só que o Preg dominou mais. Passou a guarda dele algumas vezes, pegou as suas costas uma vez e o finalizou. Ele disse que ele não lembra quando é que começou o Trash Talk para essa luta, se foi antes deles assinarem o contrato, se foi depois ou que quem começou. Ele acredita que ele tenha começado. Ele disse que não era um excelente grappler naquela época, fez vários ataques, mas cometeu muitos erros, não teve defesa para a ida para as costas. Ele perdeu muitas oportunidades. Foi uma luta 5, 6 anos atrás e foi uma das mais diferentes que ele já teve. Disse que cometeu muitos
os erros nela e que se lembra que estava muito cansado, 100% esgotado. Estava doente e o Preg era muito mais forte que ele e isso foi terrível. Então o Preg venceu ele e começou a desafiá-lo para lutas de kimono. Ele disse que estava tão cansado, tão frustrado por ter sido finalizado que nem ouviu o que o Preg estava falando. Ele disse que não lembra direito, que só ia treinar para então ter essa luta de kimono com o Preg. Aí 2 semanas depois ele ganhou um grande torneio, então eles esqueceram dessa luta. Só que ele queria lutar contra o Preg de novo, em um momento em que ele poderia vencê-lo. Eles lutaram no DCC em 2017 e o Preg o venceu novamente, só que foi a primeira vez que ele lutou na DCC. Ganhou a categoria dele, a categoria mais difícil de todas, que era a categoria até 88 quilos. Chegou até a final do absoluto, pegou o Cyborg no primeiro round, o Craig Jones no segundo e no terceiro o Muhammad Ali e finalizou todos eles. Ele disse que lutou com preguiça na final, estava controlando bem o ritmo da luta, faltando uns 2 minutos mais ou menos para acabar ela. Teve as suas costas pega novamente pelo mesmo erro tático. Foi atacar as pernas do preguiça, e então ele foi para as suas costas, fechou um triângulo, depois fechou um triângulo de novo e então venceu por 6-0. Ele ficou muito chateado por ter perdido, por não ter ganhado o Double Gold, mas pensou, pô, só tenho 22 anos, meu primeiro ADCC, venci os melhores grapplers atualmente, já venceu em várias regras, consegue lutar em qualquer uma. Ele finalizou os melhores caras do mundo, 3 no absoluto, 2 na categoria. No DCC trocou wrestling, jogou bem por cima, por baixo, provou pra todo mundo e pra ele mesmo que ele era um cara de nível alto. E depois dessa luta contra o Preguiça no DCC, ele viu que consegue sim vencê-lo, só cometeu um erro tático que o custou a vitória. Então na sua cabeça, ele é melhor tecnicamente do que o Preguiça, só tem que arrumar esses erros táticos. E ele merece ter essa luta de novo, a terceira luta contra o Preguiça, porque ele é o único cara em toda a sua carreira de faixa preta que o finalizou, que o venceu 2 vezes seguidas. Então tem que acontecer essa luta. E a carreira do Preg foi por água abaixo durante esses anos. Só perdendo, foi finalizado pelo Tex Johnson, foi jogado na mesa pelo André Galvão na DCC como se fosse WWE. Venceu o Mundial de Kimono, ganhou recentemente de um vencedor da DCC Trials, porque ficava forçando ele a entrar na sua guarda e quase teve suas costas pega. Galera, lembrando que isso tudo é fala do Gordon Ryan, hein? E esse caso ele tá se referindo ao Henrique Cecconi, na luta no BJJ Stars. Ele então citou a luta do Preguiça contra o Wagner Rocha, só que na época da entrevista a luta ainda não havia acontecido, onde o Preguiça venceu o Wagner Rocha por finalização no overtime, que eram as regras do IBI. Ele então começou a explicar como surgiu essa terceira luta entre eles, a negociação, a sua previsão para ela. E para o vídeo não ficar muito grande, vou fazer um separado falando somente sobre isso, que vai ser a introdução, inclusive, do meu vídeo falando sobre as minhas previsões. Quem eu acho que vence essa luta, por quê, pra quem eu estou torcendo, porque vocês estão me perguntando demais, né? Vocês querem saber a minha opinião e esse vídeo vai sair como prometido. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder esses vídeos. Agora me conta aqui, o que você tá achando das entrevistas do Gordon, do Preguiça e do Danaher falando sobre essa rivalidade entre os dois? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu havia informado anteriormente, um é falando sobre a entrevista do Danaher e o outro é falando sobre a entrevista do Preguiça. Então clica aqui em um dos 2 se você não assistiu.